quero ministrar uma palavra no seu coração, que está em 1 Samuel capítulo 16, verso número 11. 1 Samuel 16, verso número 11, e nós vamos ler até o verso de número 13. 1 Samuel 16, 11, o texto diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Acabou os moços, não tem mais ninguém? Você só tem esses filhos, né? E disse: ainda falta o menor. Diga assim: o menor sempre é descartado. Diga: o menor ninguém valoriza. Diga: ninguém valoriza o que é pouco. A maioria das pessoas não valoriza o que é pouco, o que é menor, o que é insignificante. Falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel: mande chamá-lo. Mande chamá-lo. Jessé manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Verso de número 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Samuel então unge Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Diga comigo: o poder de uma unção. Amém? Quero falar para você nessa noite sobre o poder de uma unção. O texto é bem conhecido, nós já sabemos a história. Saul é reprovado por Deus. Saul foi reprovado por Deus para não reinar em Israel. Mas mesmo assim ele reinou 40 anos em Israel sem a presença de Deus. Reinou com um braço forte. Reinou destruindo os seus inimigos. Mas quando Deus rejeita Saul, Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé, que Deus já tinha escolhido um novo rei. E esse rei era Davi. Davi era fruto de um pecado. Davi era fruto de adultério. Jessé tinha pulado a cerca e nasceu Davi. Então, aquilo que me traz vergonha, eu escondo. Aquilo que me traz vergonha, eu não apresento para as pessoas. Ainda mais vindo um pastor na minha casa. Tem gente que quando o pastor vai na casa dele, ele esvazia a geladeira da cerveja. Ninguém vai falar amém, né? Ele esvazia a geladeira, ele faz um monte de coisa, ele prepara, ele limpa a casa, ele arruma, ele compra, sabe, ele faz tudo porque ele quer receber o homem de Deus. E na maioria das vezes que o homem de Deus ou a mulher de Deus chega, ele pega a casa bagunçada. Porque não adianta você arrumar a casa por fora, se a sua casa por dentro está bagunçada. E foi isso que Jessé fez. Apresentou os mais bonitos, apresentou os mais belos, os mais fortes. E aí, Samuel, naquela ânsia de ungir um rei, disse: é esse. Deus falou: não, é esse. Deus falou: não, é esse. Deus: não, você está vendo com os olhos, eu estou vendo com o coração. Você não vê, eu não vejo como você vê. E aí Deus fala: falta um. E aí ele pergunta: tem mais algum? Porque não é esse. Aí tem um que está lá atrás das ovelhas malhadas, está lá no pasto. Ele quase não vem aqui dentro de casa. Ele não tem muita ligação com os outros meninos. Ele foi criado meio separado. E a Bíblia diz que Samuel pega o azeite que está no chifre e unge Davi a rei. O poder de uma unção transforma a vida de uma pessoa. O poder do dinheiro transforma a vida de uma pessoa. O poder nos relacionamentos transforma a vida de uma pessoa. O poder da influência transforma a vida de uma pessoa. O poder em geral muda o nosso patamar,
o nosso nível de hierarquia. Porque poder é bom, ter poder é bom. Mas o que Davi recebe naquela hora é uma coroa. Davi recebe uma unção de rei. Davi tem o privilégio de ter na sua casa um profeta, coisa que raramente acontecia, mas o profeta foi na casa de Davi, foi na casa de Jessé. E Davi foi ungido a rei. Deus não se esqueceu de Davi. Só que depois daquela unção, Davi volta para o mato. Davi não vai para o palácio. Você está aí? Diga amém. Amém. Davi não vai para o palácio. Davi não coloca uma coroa na cabeça. Davi não sai dali dizendo: pai, mãe, agora eu sou rei, arruma um trono para mim porque eu vou reinar. Não. Já tinha alguém no trono, já tinha alguém reinando, ele tinha que esperar aquele sair para ele entrar. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Talvez você ache que está demorando, talvez você ache que não é o tempo, mas Deus está dizendo para você: espere. Espere. E eu quero te ensinar algumas coisas importantes. Umas coisas importantes que fez Davi ser o maior rei de Israel. Ser o maior rei de Israel. Primeiro, valorize o poder das pequenas tarefas. Vamos dizer junto: eu vou valorizar o poder das pequenas tarefas. Preste atenção, Davi já tinha sido ungido rei. Davi já tinha sido ungido rei. O pai dele chama ele e fala assim: Davi, vem cá, porque não tem mais ninguém para mandar. Davi, vem cá, pega esses pães e esses queijos e leve lá no campo de batalha para o general. Davi poderia dizer assim: eu não sou entregador de queijo, eu não sou padeiro, eu não sou entregador, eu não sou iFood, eu não sou iFood. Manda um dos seus funcionários entregar. Não, Davi não despreza o poder das pequenas coisas, das pequenas tarefas. Sabe por que você não cresce muitas vezes? Sabe por que nós não crescemos muitas vezes? Porque nós desprezamos o poder de ficar na porta, nós desprezamos o poder de segurar uma placa, nós desprezamos o poder de arrumar uma cadeira, nós desprezamos o poder das pequenas coisas. Querido, se você quer ter, primeiro você precisa ser. Porque se você ter sem ser, você vai deixar de ser. É aquele ditado: tem uns que são, outros não são. Uns têm unção, outros não. O que eu quero te ensinar nessa noite? Deus nunca começou nada grande. Quando Deus chama Gideão para destruir os seus inimigos, 32 mil homens se juntaram para guerrear. Deus falou assim: não, você vai com 300, manda voltar os covardes, manda voltar, sabe, os medrosos, manda voltar essa cambada. E foi voltando, e foi voltando, e foi voltando, sobrou 300. Deus ganhou uma guerra com 300. Deus não trabalha com maioria, Deus não trabalha primeiro com coisas grandes, Ele começa nas pequenas tarefas, Ele começa nas pequenas coisas. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se você quer ter e ser, comece a valorizar as pequenas coisas que Deus tem colocado na sua vida. Se é uma bicicleta, cuide dela. Se é um carro, cuide dele. Se é um sapato, lustre ele, limpe ele, não ande com ele sujo. Se é uma roupa e está rasgada, costure ela, porque mamãe dizia para mim: você não precisa de roupa nova, você precisa de roupa limpa, de roupa passada e costurada. Então cuide daquilo que é pequeno que Deus tem colocado na sua vida. Cuide. Se Deus te colocou num escritório, cuide de pequenas coisas. Coloque o papel no cesto de lixo. Não descarte folhas. Não gaste tinta de impressora com coisa à toa. Se a caneta não presta, joga. Não.
Deus está observando você. Tem gente, irmão, que vai para hotel de férias, eu já vi. Que vai para hotel de férias. Sabe o que ele fala para mim depois que ele desce, que eu já vi? Tomei um banho de 2 horas hoje. A água estava quente. E eu pergunto para ele assim, na sua casa você toma banho de chuveiro 2 horas? Não, mas estou no hotel, estou pagando. Deus está te vendo. Deus está te vendo. A Bíblia diz que se você não cuida do que é dos outros, Deus não te dará aquilo que é seu. Debaixo do chuveiro, 2 horas. Canta ainda canta a harpa inteira, né, pastor? Quando vem na igreja, fica olhando os movies. Não adora. Mas debaixo do chuveiro dos outros, querido, não despreze o poder das pequenas coisas. Não despreze o poder das pequenas tarefas. Deus derrubou os muros de Jericó. Muros que eram intransponíveis com canhões, com catapultas. Eram muros intransponíveis com balas. Deus derrubou ao som de trombetas, de chofar. Sabe por quê? Porque Deus faz das coisas que não são fazerem. Deus pega aquilo que é insignificante e torna significante. Deus pega aquilo que é pouco e torna-se em muito. Se você valorizar o que é pouco, se você valorizar aquilo que é pequeno, Deus te colocará sobre grandes coisas. Tem muita gente perguntando, não sei por que eu não cresço. Você não cresce porque você não cuida das pequenas coisas. Não despreze ou valorize o poder das pequenas tarefas. Davi foi levar queijo. Foi levar queijo. E se depara com o maior cenário que ele nunca ouviu na terra. Ele sempre ouviu dizer que Saul era corajoso, porque Saul era da tribo de Benjamim. E quando Jacó liberou uma palavra sobre Benjamim, ele disse assim, ó, Benjamim é lobo que despedaça sua presa pela manhã, e de tarde recolhe os seus despojos. Saul era da tribo de Benjamim, era homem valente. A tribo de Benjamim era valente de guerra. Eles pegavam na espada para guerrear. E enquanto que eles não matavam todos os seus inimigos, eles não largavam a espada. E tinha alguns que a espada nem soltava das mãos, está escrito na Bíblia. E agora Davi chega diante do campo de batalha e encontra o rei, que é da tribo de Benjamim, que chegou lá no trono pela habilidade na guerra, com medo de um gigante. Com medo de um gigante. Então Davi diz assim, olha, espera aí. Está com medo desse gigante aí? Não. Eu matei um leão. Eu matei um urso. Eu vou matar também esse incircunciso filisteu. O que eu aprendo aqui? Não despreze o poder do tempo de preparo. Não despreze o poder do tempo de preparo. Não despreze o tempo de preparo. Davi se preparou e não foi com grandes mentores. Davi não teve Tony Robbins para ensinar as coisas para eles, não. Davi não teve um rei para dizer, pega na espada, assim, 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 não. Davi era perito na funda. Ele se preparou no meio do mato, sozinho, na funda. Talvez você está sozinho, esquecido. Talvez você não tenha andado, sabe, dando muito crédito ao que você tem passado. Mas eu estou aqui para dizer para você, Deus está te preparando. Vou falar novamente, levanta a mão. Deus está te preparando. Existe um tempo de preparo na vida daqueles que Deus tem grandes coisas para fazer. Não despreze as pequenas tarefas, porque serão elas que vão te preparar para o grande dia da vitória. Eu matei um leão, eu matei um urso, e eu vou matar esse filisteu incircunciso, para chegar a ser, para chegar a ter. Você precisa valorizar as pequenas tarefas. E você precisa valorizar o tempo do processo de amadurecimento. Tem gente que não aguenta passar luta. Tem gente que não aguenta passar pela prova. Tem gente que eu estou perguntando para ele, como é que você está? Na prova. Aí eu pergunto para ele, mas você nunca passa dessa prova?
Está sempre na prova, ei. A prova ela vai vir na sua vida, e eu declaro isso. Está vendo? Ninguém gosta de provação. Eu vou profetizar. Eu profetizo que você vai passar por muitas provações nesses dias. Ninguém levanta a mão. Eu vou dizer novamente. Eu profetizo que você vai passar muitas provações nesses dias. São as provações que nos preparam. São as provações que nos habilitam. São as provações que nos dá autoridade. São as provações que colocam coroas na nossa cabeça. Agora, você que decide passar pela prova, murmurando, reclamando ou dando glória a Deus. Prova é bom. Escuta aqui, se eu não tivesse passado na prova, eu nunca teria feito uma faculdade de marketing. Mas porque eu passei na prova do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, que eu repeti, do sexto, do sétimo, do oitavo, do primeiro ano, do segundo grau, segundo ano, segundo, terceiro ano, grau, fiz pós-graduação, aí fiz uma faculdade, aí eu fiz uma prova e passei. Agora eu perguntei para o meu bem, eu tenho que fazer o que agora? Aí ela falou assim, você tem que fazer mestrado. Porque eu já fiz pós-graduação, agora ela falou, tem que fazer mestrado. Eu falei, depois, ela falou, doutorado. Falei, depois, eu posso ser divindade? Porque a prova nunca vai acabar. Põe isso na sua cabeça, provação não é algo ruim, provação é algo bom. Qual é o problema? É que nós não valorizamos a provação que Deus está colocando nas nossas vidas. Valorize o poder da prova na sua vida, meu irmão. Se Deus tirou alguém, Ele está te provando. Se Deus trouxe alguém, Ele está te provando. Se Deus tirou o dinheiro, Ele está te provando. Olha para mim aqui, Deus não prova ninguém com dinheiro no bolso. Deus nunca vai provar você na bonância. Deus vai provar você na falta. Deus nunca vai provar você na fartura. Ele vai te provar na farta. Na farta de alguma coisa. Se você pede paciência, quem quer ter paciência aqui? Fica a mão levantada. Eu profetizo e declaro que muita encheção vai vir na sua cabeça. Porque como que Deus vai provar a sua paciência? Como que Deus vai te dar paciência? Treinando a sua paciência. Alô? Vou falar novamente. Quem quer ter paz? Paz. Pronto, eu quero ter paz, pastor. O que Deus vai fazer? Vai mandar tribulação. Para quê? Para você aprender, no meio da tribulação, ter paz, descansar, aprender a esperar, aprender a confiar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então valorize o processo, valorize o poder do tempo de preparo. Ninguém sobe aqui e sai tocando, não. Há um tempo de preparo, e o tempo de Davi foi matando um leão, foi matando um urso, foi cuidando de ovelhas, foi treinando com a funda, porque o pastor de ovelhas, alguns conduzem na frente, outros conduzem no meio, e outros também conduzem atrás. É por isso que os 3 níveis da liderança atrás motivando, no meio, os 3 níveis da liderança atrás empurrando, no meio motivando e na frente puxando. Se você não aprende isso, meu irmão, você nunca vai ser líder na sua vida. Porque você acha que ser líder é mandar. Você acha que ser autoridade é mandar. Você acha que ser chefe é mandar. Fala para o seu irmão, fala aí, ó. Fala para ele, fala aí, ó. Tem marido que bate no peito em casa e fala assim: quem manda aqui é eu. Autoridade não se põe, se conquista.
Você pode até mandar, mas ninguém obedece. Adianta mandar? Não. Então, não despreze o tempo de preparo. Não despreze. Eu sou o cara que deveria ser o cara mais veiaco com igreja da face da terra. Olha para mim. Eu estava com 100 pessoas, eu abandonei uma igreja. A minha primeira igreja estava com 100 pessoas. Eu abandonei, porque eu não aguentei a pressão, não aguentei a prova. Eu estava lá em Aripuanã, estava com mais de 200 pessoas. Saí de lá e vim embora para Cuiabá. Tive um desentendimento e vim embora para Cuiabá. Aí eu estou aqui pastoreando. Estou com quase 600 pessoas. Vem a doença do meu bem, vai todo mundo embora. Aí eu começo tudo de novo. Agora eu estou com quase 800 pessoas. Vem a pandemia e vai todo mundo embora. Sabe o que eu falo para mim? Senhor, já passei no teste dos 100, já passei no teste dos 300, já passei no teste dos 600, já passei no teste dos 800. Que hora que o senhor vai mandar os 10.000? Você poderia dar um aplauso ao Senhor? Eu não estou desanimado, não. Eu não estou triste, não. Eu sei que Deus está me preparando, e está preparando você para um tempo maior, para algo novo, para um tempo maior na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. E é isso que eu profetizo, meu irmão. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai romper, você vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Davi mata Golias. As mulheres entram cantando na cidade. Saul matou os seus milhares, mas Davi, os 10 milhares. Sabe o que eu estava dizendo? Saul é bom, mas Davi é 10 vezes melhor. A Bíblia diz que Saul não aguentou ouvir aquilo. Tem gente, irmão, que não aguenta. Tem gente que não aguenta ver seu sucesso. Tem gente que não aguenta ver sua prosperidade. Mas ainda assim eu profetizo que você vai ter sucesso. Ainda assim eu profetizo que você vai crescer. Tem gente que não aguenta ver seu carro novo, e eu profetizo, Deus vai te dar um carro novo. Tem gente que não vai aguentar ver você mudar de casa para uma casa melhor, e eu profetizo, Deus vai te dar uma casa melhor. Tem gente que não aguenta ver você, meu irmão, com uma mulher bonita, mas eu profetizo, você vai pagar uma lipo para ela, vai pagar um monte de coisa, vai deixar sua mulher bonita e matar os outros de inveja. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Mas Saul não aguenta. Diga assim comigo, o Saul não aguenta. Diga, o Saul não tem inteligência emocional para ver o sucesso dos outros. E a terceira coisa que você precisa ser para ter, é ter inteligência emocional para administrar aquilo que Deus vai colocar sobre a sua vida. Eu profetizo um óleo novo. Eu profetizo uma unção nova. Eu profetizo um mover novo. Eu profetizo uma palavra de provisão, de prosperidade. Eu profetizo uma palavra de crescimento. Algo novo da parte de Deus virá sobre a sua vida nesses dias. E você vai desenvolver inteligência emocional para ter. Para ter. A Bíblia diz que Saul pega na lança para matar Davi. Porque ele não aguenta. A ira, os ciúmes, a inveja é muito grande. Por que deram para ele 10 milhares e para mim só milhares? Porque tem crente que é assim. Por que Deus faz na vida dele e não faz na minha? É porque você é um Zé. Sabe? Eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Você precisa desenvolver inteligência emocional. Se você não conseguir ter inteligência emocional, você não vai conseguir sobreviver nesse meio que nós estamos vivendo. Eu estou vendo casais dizerem assim: não, vou ter só um filho. O mundo está muito difícil. Meu irmão, espera aí. Você não é pai suficiente para ensinar?
Você não é mãe o suficiente para ensinar o seu filho o caminho que ele deve seguir? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ele deve andar. Mais tarde, ele não se desviará dele. Então é você que precisa ter inteligência emocional. Eu não tenho problema, irmão, com homem beijando a boca de homem, não tem problema com isso não. Eu acho nojento. Cara de barba beijando na boca do cara de barba. Mulher beijando a boca de mulher, eu acho nojento. Agora, quando beijo eu falo para meus filhos, está vendo aquilo lá? Tô. Deus não se agrada daquilo. Irmão, eu não sou contra. Você quer ser homossexual? Você pode ser. Não tem problema. Você quer ser transexual? Você quer ser LGBT? Você quer ser... É um monte de letra agora, né? Que inventaram, que eu não sei nem mais quantas letras que tem. Não tem problema nenhum. Eu só preciso desenvolver inteligência emocional para lidar com isso. Quem não tem inteligência emocional, o primeiro carro novo que ele ganha, ele já troca a igreja pelo carro, ele troca a mulher pelo carro. Primeiro aumento de salário que ele tem, ele já gasta todo o dinheiro, não tem inteligência emocional. Saul não aguentou ver as pessoas valorizando Davi, começou a perseguir para matá-lo. Mas um dia, deu uma dor de barriga em Saul. Fala assim comigo, um dia, vai dar uma dor de barriga nos meus inimigos. E Saul foi para uma caverna, né, pastor Gustavo? Foi para uma caverna. E a Bíblia diz que Davi, naquela caverna, teve a oportunidade de matar Saul pela espada. Né, pastor Haroldo? Foi isso mesmo? E aí o cara falou assim, aí, Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos, Davi. Mata ele, e você vai ser o rei. Diga para o seu irmão assim, se fosse você matava, né? Davi falou assim, não me levantarei contra o ungido do Senhor. Quem se levantou contra o ungido do Senhor nessa terra e teve paz? E teve paz. Davi tinha inteligência emocional para esperar o tempo certo, para esperar o momento certo. Ele sabia que não seria pelas suas próprias mãos, ele sabia que não seria pela sua própria autoridade, ele sabia que não seria pelo poder da espada, seria por aquilo que Deus tinha para ele. Olhe para mim, olhe para mim. Desenvolva inteligência emocional. Como que eu consigo desenvolver inteligência emocional, pastor? Entendendo o poder das pequenas tarefas, entendendo o poder do tempo de preparo. Coloque isso na sua cabeça. Ainda não chegou o tempo, ainda não chegou a hora. O dia que eu estiver pronto, olha o que eu vou te dizer. O dia que eu estiver pronto para ser pastor de 1000, vai vir 1000. O dia que eu estiver pronto para ser pastor de 5.000, virá 5.000. O dia que eu estiver pronto para ser pastor de 10.000, virá 10.000. E eu tenho falado e batido na tecla, e agora vai uma indireta para os líderes da igreja. Eu tenho batido na tecla dos líderes da igreja. Acorda, acorda. Acorda, treine, leia, estude, desenvolva liderança, desenvolva inteligência emocional. Por quê? Porque Deus está me preparando. E a minha hora vai chegar. E se você não estiver pronto, se você, minha filha, não estiver pronta, se você, meu filho, não estiver pronto, Deus coloca outro no seu lugar. Porque foi assim que aconteceu com Saul. Saul não estava pronto para ser um rei. Deus o tira e coloca Davi no seu lugar. E é isso que eu profetizo sobre você. Deus vai fazer você crescer, prosperar e vai colocar você no lugar devido. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Deus vai te colocar em primeiro e não por último. Deus vai te colocar na frente e não por trás. Mas enquanto você está no processo, desenvolva inteligência emocional. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: Davi não se levantou, encerrar não, eu quero falar o quarto ponto. Davi não se levantou contra Saul. Davi poderia se levantar contra Saul, mas ele não fez, porque ele sabia, ele tinha temor no seu coração, e ele sabia quem ungiu ele a rei.
E aí Davi disse: a minha hora vai chegar. Davi disse: não foi Deus que me ungiu? Ele vai me colocar no trono. Não foi Deus que me ungiu? Ele vai arrumar um jeito. Não foi Deus que falou? Então Ele vai cumprir. Você está aí, irmão? E aí Davi, por último, Davi diz assim, Saul conversa com Davi e diz assim: você vai matar aquele gigante? Vou. Mas você é um menino, não tem problema não. Eu sou bom na funda. Lá no meio do mato eu ia, ele falava assim, eu ia na frente jogando a pedra, porque é assim que o pastor guiava as ovelhas. Na funda, jogava lá na frente, a ovelha ouvia o barulho e ia. Jogava e ia, jogava e ia. Foi preparando. O tempo de processo foi habilitando Davi na funda. O processo foi habilitando Davi na funda. E o dia que Deus quis exaltá-lo, Deus deu a ele uma pequena tarefa. Você não pegou, né? Davi estava no processo, atira funda, atira funda. Processo, 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 acabou o processo, Davi. Vou te dar uma pequena tarefa. Olha que incoerente. Processo, processo, processo. Acabou o processo, você está pronto. Você vai ser rei de Israel. Vou? Vai. Vou te dar uma pequena tarefa. Vai entregar queijo. Vai entregar pão. Porque lá está a oportunidade. Eu ia falar de 4, vou falar de 5. O que Deus tem para você, aquilo que é grande para você, aquilo de coisas grandes que Deus tem para você, sempre estará escondido em pequenas tarefas. Tem gente que fala assim, mas eu fiz a campanha 6 semanas. Era na 7ª que Deus ia te dar a vitória. Já viu alguém assim? Quantos já viram no Instagram o cara furando um poço, furando a caverna, e aí, na hora que ele estava chegando no diamante, ele desiste. Quem já viu? É desse jeito. Por isso, Ederson, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Assim como você perseverou em pedalar, e você pedala muitos e muitos e muitos quilômetros, persevera naquilo que Deus tem para você, persevera no seu ministério, persevera no seu chamado, persevera em seguir ao Senhor, persevere em profetizar, persevere em servir. Deus vai te colocar num lugar de honra, Deus vai te colocar num lugar de destaque. Eu estou dizendo para você, meu irmão, persevera, não desista, persevere. Eu estou passando pela prova, vai passando, porque já chega uma pequena tarefa. O pastor pode pedir você para fazer uma visita. O pastor pode pedir para você que é diácono expulsar um demônio. O pastor pode pedir você para ir na empresa de um irmão. E era a oportunidade que você estava precisando. Só que há uma diferença. Davi disse assim, quando se encontra com o gigante. O gigante olha para ele, 3 metros, mais ou menos 3,10 metros, né, pastor? Mais ou menos 3,10 metros. Só a armadura dele pesava mais ou menos 60, 70 quilos. Saul disse assim, você não pode ir, você é um menino. Vista a minha armadura, pega a minha espada. Davi começa a andar e fala assim, isso aqui não é para mim não, eu não fui treinado com isso, eu fui treinado com funda. Sabe o que é funda? Lá no Goiás fala, quem é do Goiás aí? Só um? Lá no Goiás nós falamos estilingue. Estilingue.
E aí Davi fala assim, mas eu não fui treinado com espada, eu não fui treinado com couraça, com capacete, eu fui treinado com estilingue, com funda. E aí Saul diz, mas ele é um homem de guerra, e você é um menino. Ele falou, não tem problema, eu vou assim mesmo. E aí quando Golias olha para Davi e diz assim, ei, você acha que eu sou um cachorro? Você vir para mim com estilingue, com pedra? Eu sou um homem de guerra. Davi falou assim, você pode ser quem você quiser, irmão, mas eu fui treinado com funda lá no quintal de casa, lá no fundo de casa, quando ninguém estava vendo, e eu vou com você, não é com espada, eu vou com você, não é com funda, porque depois que você passa pelo processo, não é a arma que importa. Ah, não. Depois que você passa, depois que você é aprovado, não é a espada, não é a funda, não é a pedra. Quem vai na sua frente é o próprio Deus. Quem vai na sua frente é o próprio Senhor. É Ele que abre portas, é Ele que derruba o gigante, é Ele que te dá vitória. Aleluia! Aleluia! Davi falou assim, queridão, eu fui habilitado na funda, mas eu não vou até você com funda. Eu não vou com você, não é eu que estou indo. Eu vou derrubar você, cara. É no nome do Senhor dos Exércitos. Vou traduzir para você. O Deus que me ungiu rei e que me fez passar por um processo do qual eu fui aprovado, me deu uma pequena tarefa, entregar queijo, mas eu sabia que eu não vim aqui para entregar queijo, eu sabia que eu vim aqui porque Deus me viu no meu altar íntimo, e agora Ele quer me colocar no altar público. E aí Davi diz, eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, irmão, talvez você está lutando a guerra errada, talvez você está passando as suas provações da maneira errada, você está lutando com a espada errada. Você está fazendo do jeito errado, você está fazendo pela sua força, você está fazendo pelas suas habilidades, pelo seu talento. Você pode ter talento, você pode ter comportamento, você pode ter habilidades, mas tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, o homem não fecha, e a porta que Ele fecha, o homem também não abre. Janelas dos céus, só Deus que abre. Tesouros escondidos, estou errado, pastor? Só Deus que mostra. Então pare de lutar com a ferramenta errada. Pare. Tem gente que tem a ferramenta, mas não sabe fazer. Tem gente que tem ferramentas, mas não sabe usar. O poder das pequenas tarefas, da inteligência emocional, do tempo de preparo, e Deus vai te colocar no lugar correto. Eu quero concluir, o Ministério do Louvor pode subir. Eu quero concluir com Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado. Olha para mim. E chegando-se Jesus, aos 11. Quase que eu falo errado aqui. Aos 11, porque Judas já tinha saído para
para perder o rumo. Jesus disse assim: olha, todo o poder, toda a autoridade que tem no céu e que tem na terra, foi me dado. Agora eu vou te falar por quê. Porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu o poder de se realizar tarefas pequenas, como atender uma mulher hemorrágica, como atender uma prostituta na beira de um tanque, como curar um cego. Ele entendeu que mesmo sendo Deus, ele precisava ir na casa do coronel, do comandante da polícia, do quartel do general, não sei. Mas ele também precisava dar atenção ao cego de Jericó. Jesus entendeu que o processo começaria no Getsêmani, no lugar da cruz. No Getsêmani começou o processo. Começou o quê? O processo. Ele já vinha realizando coisas pequenas. No Getsêmani começou o processo. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. E a Bíblia diz que ele foi, disse assim: Pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando. E aí ele cai em si, ele recobra a inteligência. Porque tem muita gente que na hora da prova foge, desespera, acaba com tudo. E Senhor, mas está muito difícil, só podia passar de mim. Não, Senhor, faz o seguinte, meu Pai, eu vou fazer o que tem que ser feito. E a Bíblia diz que ele foi para a cruz, e lá ele morreu por mim e por você. E aí agora ele aparece para Maria Madalena no jardim. E ela diz, e ela vai tocar nele e diz: não, eu ainda sou primícia, eu não posso, você não pode tocar em mim. E a Bíblia diz que ele sobe, ele vai ao inferno e sobe, vai ser recebido no céu como primícia. A Bíblia diz agora que ele volta e diz para os discípulos: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Você só terá poder e autoridade quando você passar pelos processos da vida. E aí Jesus diz o seguinte, ó, Mateus, põe o verso 19 para mim, por favor. Jesus diz: olha, todo poder no céu e na terra foi me dado. E agora, no verso 19, ele vira para os discípulos e diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E olha, e ele diz assim: eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas agora eu dou ela para vocês. Querido, deixa eu dizer algo para você, para encerrar. Você quer ter poder? Você quer ter autoridade? Paz. Mas aprenda uma coisa: tudo que Deus te deu e te dará é para você compartilhar, é para você distribuir, é para você ministrar, é para você, sabe, Deus te deu poder e autoridade na área de advocacia, na área da inteligência emocional, na área do treinamento de vendas. Ei, distribua, reparta o seu conhecimento, reparta a sua experiência, reparta a sua habilidade, reparta tudo aquilo que Deus tem te dado. Por quê, pastor? Porque a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Fique de pé, eu quero orar por você.